Olá, meus amigos, vamos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Vamos dar continuidade à leitura do excelente artigo publicado pelo professor José Alessandro Neves, falando acerca da influência das religiões antigas no judaísmo. Já falamos até de possessão demoníaca nos vídeos anteriores, também acerca do exorcismo, falamos das origens destas crenças no mundo cananeu. E agora nós vamos dar continuidade à leitura do artigo no exato ponto aonde paramos no vídeo anterior. A figura de Lúcifer, também chamado por vários outros nomes, como Beelzebu ou simplesmente de a besta, tem tomado muitas formas estranhas e diferentes, além de assumir atuações diferenciadas ao longo da história. Sabemos que a ideia do chamado inimigo de Deus está viva e tem circulado o mundo há milhares de anos. Porém, perguntas fundamentais são sempre feitas em relação a esta mesma personagem, como, por exemplo, como teve início sua história, de onde veio e, principalmente, como se tornou o chamado Príncipe das Trevas. Sabemos que os mitos são narrativas de caráter simbólico e magético, relacionada a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar, seja por meio de uma ação, um modo, seja por meio de um herói, uma personagem, a origem das coisas. É justamente nas entranhas dos mitos mais antigos que encontramos a experiência humana de entender e combater o mal. No mito, encontramos uma narrativa que pondera a experiência do sofrimento, da angústia, dos medos e suas dimensões mais profundas. Ou seja, o professor José Alessandro está nos explicando que para encontrarmos a origem de Satanás e de sua história, se faz necessário nós buscarmos as menções que vão de encontro a esta personagem, e estas menções estão nos mitos, nas mitologias. E os mitos são literaturas de caráter narrativo, de caráter simbólico e magético. Então, quando nós falamos de Satanás, em um primeiro momento, é disso que se trata, e nada além disso. Este ser, ele não necessariamente surgirá na sua plenitude no mundo e no ambiente cristão, mas nós poderemos perceber através da leitura, através da pesquisa, através do aprofundamento do conhecimento das lendas, mitologias e folclores antigos, que nós já veremos, através da própria ação e da experiência humana, a tentativa de combater o mal. E aí este mal vai ganhar um símbolo, vai ganhar uma personificação a partir do imaginário humano. Vamos continuar a leitura. Como nos explica Afonso Maria Ligório Soares, os mitos são como manifestações primordiais da vivência e proporciona, por sua vez, a junção do ser humano com o abstrato, com o divino absoluto, além de colocá-lo perante símbolos e ritos que representam esse mistério. Para Jung, o mito é proporcionado pelo inconsciente coletivo, ou seja, é proveniente das camadas mais internas da alma e representa uma espécie de manifestação psíquica que descreve o ser em sua essência. Pelo mito, encontramos expressões religiosas que ajudam a entender um pouco o racional. Através do mito, podemos encontrar um elo intelectual, uma vez que sua linguagem permite que ocorra uma transmissão de pensamento ou raciocínio, o que se propaga por meio de rituais, orações, cânticos, relatos históricos, textos, etc. É justamente em cima desta tradição que o homem reflete sobre sua origem, destino, nosso lugar no mundo e qual a razão para tudo isso.
Então, o conhecimento, ou vamos dizer assim, a afirmação da existência destes seres mitológicos estão baseados na própria experiência humana no que diz respeito à transmissão do mito. Como foi muito bem dito aqui, seja por rituais, por orações, por cânticos, por relatos históricos no sentido de que alguém relatando uma história que envolva um caso em que aquele mito está inserido. Vamos dar um exemplo? Queda de Satanás. Queda de Satanás é um relato que durante a história do cristianismo vem se repetindo e se propagando. Que, na verdade, tudo isso irá se tratar de uma reflexão do próprio homem no que diz respeito às questões extrafísicas ou metafísicas, das questões, entre aspas, espirituais, e também de uma reflexão do sentido da própria vida, tanto da sua origem quanto do seu término. Vamos continuar a leitura. Essas perguntas originalmente são trazidas à luz pelas experiências religiosas, que com o passar dos tempos se transformam em imagens, palavras e finalmente símbolos, gerando assim o mito. Com a criação do mito, é o ritual que irá proporcionar sua representação continuamente. Então, o mito é criado, a tradição oral é originada, ou a tradição literária, e agora nós temos uma representação de uma ação, de uma encenação que vai trazer sempre a imagem e o significado contínuo desse mito criado. Através da oração, entramos no estágio de expressar, como sendo, segundo Soares, uma visão do mundo que se deseja desde a essência do espírito. Então, quando eu oro, crendo, acreditando naquilo, na verdade, é o meu desejo de expressar a minha visão ou a minha cosmovisão do mundo que eu gostaria que existisse, que eu desejasse que a realidade se construísse sobre estas bases. Apesar das culturas existentes serem as mais variadas e diversificadas possíveis, os mitos acabaram se reencontrando em uma espécie de junção ou movimentos cíclicos, onde é possível encontrar inúmeras identificações e similaridades entre, por exemplo, de mitos de culturas americanas com mitos indo-europeias e até mesmo semitas. Assim, as semelhanças entre os mitos de origem do mal podem ser entendidos. O que ocorre é uma transição que vai dos mitos que interpretam o mal como sendo este mal anterior ao próprio ser humano, com outros mitos que colocam seu nascedouro no próprio homem. Podemos assim chamar o primeiro caso de mal ontológico pré-criacional, ou seja, o mal passa a ser visto e entendido como sendo um fator pré-existente. É assim que nós vemos na mitologia cristã. Como é o caso do mito Enuma Elish, um antigo mito criacional sumério. Através dele, compreendemos o mal como algo trágico, como uma espécie de destino fatal, sendo assim um mal explicado pelo orfismo. O segundo caso seriam as narrativas semelhantes, por exemplo, as encontradas no 3º capítulo do livro do Gênesis. A explicação da origem antropológica do mal, isto é, sendo o pecado causado pelo primeiro casal, inicia-se assim uma corrente de sofrimentos e angústias da qual fazemos parte, e dela não podemos nos afastar. No entanto, dentro desta narrativa, encontramos elementos que demonstram simbologias que apontam para um mal pré-humano ou responsável pela falha humana. Vamos parar a leitura por aqui, meus amigos, ou seja, até mesmo quando iremos investigar a origem do mal, atrelado no contexto cristão à figura de um Lúcifer, Lúcifer este que não existe na Bíblia hebraica, obviamente, é apenas um personagem da mitologia cristã, oriundo das antigas religiões da Itália, que é o deus Dianus Lucifero, ou Dianus Lúcifer, que é o equivalente a Zeus,
que é o equivalente a Júpiter, que é o equivalente a Ra ou Re, que é o equivalente a Iavé ou Iaué, que é equivalente a Marduk, que é um deus criador. O Dianos Lucifer, ou o Dianos Lúcifer, que foi parar como Lúcifer na Bíblia de Jerônimo, na sua tradução da Vulgata Latina, quando ele queria falar de Hillel, Hillel, filho da alva, filho da aurora, que foi vindo como portador da luz, Jerônimo tinha um propósito específico, que era combater aquelas religiões antigas na própria Itália, onde o culto a esse deus ainda era presente em algumas localidades. Mas a verdade é que este ser é um ser mitológico. E quando falamos acerca desta mitologia no cristianismo, também estaremos falando da origem do mal, como tudo iniciou, como tudo começou. E por uma leitura bem detalhada e técnica dos mitos das outras religiões e fazendo o exercício das religiões comparadas, percebemos claramente que é um relato mitológico lendário, como qualquer outro relato de qualquer outra cultura, de qualquer outra civilização. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.